Salmo de número 1, com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler esse texto. Eu leio da NAA, Nova Almeida Atualizada, e você acompanha a leitura da palavra de Deus comigo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Senhor, graça nós te damos nessa noite, nesse tempo maravilhoso, especial, nesse culto da família. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra venha ministrar ao nosso coração, que nós continuemos a te adorar na beleza da tua santidade. Como é bom chegar na tua casa para, junto como igreja, exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E agora, Senhor, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento para que as verdades imutáveis da tua palavra venham ecoar no coração de cada um aqui presente ou que cultua Deus conosco nesse culto online. Que a tua presença envolva cada um dos teus filhos e possa trazer mudança de vida, possa trazer a lâmpada dos pés dele, a luz do caminho, que é a tua palavra. Graça te damos, Senhor, por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Eu não sei se você descobriu uma fórmula do sucesso. Muitos procuram uma fórmula na vida para as coisas caminharem. Talvez você já viu alguma mensagem aí no celular, alguma propaganda, quando você está assistindo lá o YouTube, e aí de repente entra uma propaganda: você não pode ficar de fora, ganhe já não sei quantos R$1.000, aí vem uma fórmula para você, basta apenas você clicar aqui e fazer aí um treinamento, adquirir um curso, fazer alguma coisa, para que você então tenha tudo isso disponível para você. Fórmula do sucesso tem sido cada vez mais comum e recorrente nos nossos dias. Como você ganhar dinheiro rápido, como você arrumar alguém para casar rápido. Esses dias eu vi lá como você encontrar o amor da sua vida de forma rápida. Então tem vários cursos que você pode, ou treinamento, ou vídeos que você pode acessar como uma fórmula do sucesso. Eu me lembro que um ano eu fui para uma conferência nos Estados Unidos, e essa conferência acontecia na cidade de Atlanta. E lá fica a sede global da Coca-Cola. E num determinado momento eu fui visitar lá a Coca-Cola. E eu, bobo que nada, que gosto muito de Coca-Cola, agora tenho evitado, para a saúde, porque eu quero viver muitos anos, então tenho evitado um pouquinho mais, mas Coca-Cola é bom. E aí eu fui lá visitar a Coca-Cola. Vi toda a história, do farmacêutico, da fórmula. E não sei se você sabe, a Coca-Cola era vendida por 5 centavos no início dela. Depois foi vendida a 9 centavos por muitos anos. E a Coca-Cola, na realidade, o farmacêutico vendeu por um preço barato. Ele vende a fórmula. E aí depois a história desenrola, uma empresa compra, e hoje é uma das marcas mais caras e avaliadas em todo o mundo. Mas essa fórmula do farmacêutico, ela é colocada num local lá na sede e fica guardado, num cofre gigante assim. E nesse cofre gigante tem uma mão que é uma digital para que a pessoa entre naquele cofre. E em todo momento ia falando do segredo do sucesso da Coca-Cola, da fórmula do farmacêutico. E aí, num determinado final do tour que eu estava fazendo, eu cheguei lá naquele cofre.
E como um bom brasileiro, vamos bater uma foto, né? Do lado do cofre. Aí eu fui bater uma foto do lado do cofre e fiquei, e não me atentei que tinha uma sinalização em amarelo que não podia passar daquele local, bem próximo assim do cofre. E aí eu estava batendo foto e tal, e aí eu fui um pouquinho para trás e pedi para uma pessoa bater. De repente, toca um alarme, começa a piscar tudo em vermelho lá. Eu olho para o lado, vem uma segurança, uma mulher, e começa a falar: Senhor, o segredo está aí, se afaste, saia daí. E realmente, naquilo que parece ser uma história sendo contada, eles guardam lá aquele cofre com o segredo da Coca-Cola, e nem perto pode chegar. Eu cheguei e soou o alarme e eu tive que sair de perto do cofre. Eu não sei se você procura uma fórmula de sucesso no mundo, nas coisas que o mundo pode te oferecer, um sucesso para ficar rico rápido, um sucesso para ser feliz. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E esse texto do Salmo de número 1, ele mostra para você e para mim um caminho para a felicidade, uma fórmula assim de sucesso, de você ser bem sucedido, mas não na ótica mundana, não na ótica do mundo, mas agora numa cosmovisão bíblica, numa visão bíblica para a sua vida, algo que pode te conduzir e orientar. Esse texto fala de dois homens, um justo e um ímpio. Esse texto fala de dois caminhos, um caminho que leva à salvação e um caminho de bem-aventurança e de ser bem-sucedido, e um outro caminho de destruição. E também esse caminho chega num determinado destino, que um dia vai viver com Cristo por toda a eternidade, e um outro caminho de destruição. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Mas esse texto vai falar do caminho então da felicidade. Qual é esse caminho? Talvez você foi conversar com alguém e falou assim: eu estou tão feliz nesse namoro, e eu quero ainda continuar muito feliz nesse namoro, e porque eu amo tanto a minha namorada, eu desejo ser feliz com ela, e portanto a gente vai se casar para viver ainda mais feliz, não é verdade? E aí você casa, e é isso que acontece, sim ou não? Casa e vamos conversar depois. Mas o casamento é sim um caminho de felicidade, é sim um caminho de bênção. Mas a palavra de Deus coloca para nós um caminho que é para você e para mim, um caminho de regozijo, de bênção, de alegria, e um caminho que leva a ser bem-sucedido e feliz. E ele começa com essa palavra, bem-aventurado. Essa palavra tem um sentido de muito feliz, feliz demais, bem-aventurado. Se você lembra das bem-aventuranças no sermão, no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus vai e externa: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome, de sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças, um caminho para ser feliz, que Jesus coloca em Mateus capítulo 5. Mas aqui, o início desse livro precioso, não sei se você conhece os Salmos, o Saltério, mas o Saltério, ele foi escrito num período de 1000 anos. Você tem um Salmo de Moisés, que viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e você tem aí um Salmo pós-exílico, babilônico, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Um período aí de 1000 anos, muitos autores. O Saltério, esse livro, era utilizado como um inário, e o povo de Israel pegava esses inários e cantavam. Há inários de adoração, de lamento, de outros hinos com relação à peregrinação, os
hinos da viagem, que eram os cânticos de romagem, quando eles viajavam para Jerusalém. Há muitos salmos, são 150 salmos. Salmos é dividido em 5 livros, e esses 5 livros têm uma introdução. O Salmo 1 e 2 é a introdução de todo o livro, e essa introdução, ela é feita dessa maneira, como um caminho que você percorre em todo o saltério, em todo o inário utilizado, um caminho dos justos e dos ímpios, um caminho que gera um destino, cantado aqui para todo Israel. E bem-aventurado, feliz é o homem, e agora ele coloca 3 características para nós. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu e você queremos uma fórmula de sucesso, se eu e você desejamos um caminho rumo à felicidade, nós devemos evitar o que o salmista está dizendo aqui: não ande no conselho dos ímpios. Não andar é como viver. Não andar é não percorrer um conselho, não percorrer um comentário, uma ideia dos ímpios. E aqui esse não ande no conselho dos ímpios é como se eu e você não pudéssemos viver na cosmovisão do mundo. Na cosmovisão do mundo é como o mundo caminha, valorizando às vezes aquele que tem posse, recursos financeiros, valorizando aquele que tem algo a oferecer. O próprio capitalismo, a própria maneira que às vezes a sociedade é estruturada, acabam levando alguns valores que não são valores bíblicos e cristãos. E muitas vezes eu e você começamos a absorver esses valores para a nossa vida. Talvez, se você não foi promovido, ou não está com um bom recurso na sua conta bancária, um bom saldo, você já é motivo para desesperar, estar triste, porque às vezes a cosmovisão e o caminho que você tem trilhado é para um sucesso financeiro, é às vezes para um desejo ou outras áreas que o mundo diz que alguém de sucesso deve ter. E você começa a trazer aquele padrão do mundo para você. Não é incomum, aliás é muito comum, as pessoas não se sentirem bem ou felizes com o seu biotipo, com o seu corpo, porque às vezes comparam com o corpo de modelos ou modelo, top model, né? Mulheres ou homens, que são como um modelo. E aí você passa a não se achar bonito, não gostar do seu corpo, porque o padrão do mundo foi tomando conta da tua mente, do teu coração, sem você perceber. E às vezes essa cosmovisão que o mundo prega tem tomado conta, às vezes mesmo, até de pessoas que caminham ou estão na igreja, buscando a Deus. É interessante a gente começar a pensar sobre um conceito mundano chamado, depois você pesquisa na sua casa, sobre darwinismo social. Darwinismo social é como se uma pessoa quisesse levar vantagem perante a outra, onde que só os fortes sobrevivem. E às vezes o cristão, no seu mercado de trabalho, no seu trabalho, começa então, independente da circunstância ou da área, passar por cima do outro, não levando os princípios bíblicos, cristãos, éticos e morais, para uma vida de sucesso, sim. Então, se eu e você queremos caminhar nessa trilha do caminho da felicidade, do sucesso bíblico e cristão, eu e você não devemos ter uma cosmovisão do mundo e das coisas que o mundo conduz. Eu e você não devemos andar no conselho dos ímpios. Se caso você tenha formatado aí no seu HD, na sua mente, no seu coração, algo que você não conferiu com a Bíblia, ore, coloque diante de Deus um pensamento,
um desejo, uma vontade, mas não ande no conselho dos ímpios. Há muito conselho que é dado: separa, aí você arruma outro e ele vai ver. Se fosse comigo, hein? Eu não perdoaria não. Conselhos muitas vezes mundanos, que isso às vezes sem perceber vai entrando e vai tomando a mente e vai tomando o coração. Portanto, quer ser bem-aventurado? Não anda no conselho do ímpio não. Tem muita gente dando conselho de uma vida de sucesso, mas quando você vai ver, muitas coisas da vida estão ainda para acertar. Há pessoas falando de relacionamento, mas quando você vai olhar, o relacionamento está quebrado, destruído. Há muitas pessoas falando de uma vida financeira, mas quando você vai ver, a vida financeira dela não está boa. Portanto, não é pela aparência, ou porque pregam, ou porque falam para você. Não ande no conselho dos ímpios, na cosmovisão do mundo. O texto progride dizendo assim: não se detém no caminho dos pecadores. Agora, não é apenas andar rápido, é não pare no caminho daquele que transgride os caminhos de Deus. Se você muitas vezes começar a se deter num caminho dos pecadores, às vezes você vai começar a dar ouvido, e daqui a pouco você está no happy hour. Daqui a pouco você começa a dar ouvido, você já não está mais vindo na igreja. Daqui a pouco você começa a dar ouvido e se detém num caminho que não frequenta mais o culto. Começa a dar ouvido e várias coisas vão entrando no coração, vão sendo colocadas, porque você começou a se deter. Sabe aquela conversa lá, aquele cafezinho, aquela rádio peão da empresa, que para falar mal do chefe, do amigo, de alguém, de um outro funcionário? Não se detém nesses caminhos não. Esse caminho você não deve frequentar, não deve ser parte do lugar que você fica, porque você começa dando ouvido, daqui a pouco você está dando coração, e daqui a pouco você é cúmplice, porque está andando no mesmo caminho, na mesma direção. Eu me lembro, alguns anos atrás, conversando com um amigo muito próximo, que começou a colocar isso no coração. Ele trabalhava numa multinacional, mas ele era um terceiro dessa multinacional, e ele começou a dizer para mim: eles não me valorizam. Um mesmo funcionário com meu salário aqui ganharia nos Estados Unidos 4 vezes mais, em outra parte do mundo ganharia muito mais, mas aqui eu ganho 1/4, 1/3 do que eles ganham. Eu estou desanimado. E naquela conversa que a gente foi tendo, eu falei assim: mas olha a oportunidade que você tem. Você está numa multinacional, você ainda não trabalha para a multinacional, mas busque trabalhar para ela. Deixar amanhã ou depois de ser terceiro e fazer parte de uma multinacional. Siga isso, não vai nesses caminhos não, porque não vai dar bom. E eu me lembro que não deu 6 meses, ele foi contratado por aquela multinacional, e a sua vida financeira deu um salto gigante, com projeção salarial, sua carreira, e tantas coisas que aconteceram depois. Mas sabe por quê? Não se detém no caminho dos pecadores. Sabe, naquele caminho de pessoas que transgridem, porque há também uma evolução aqui. Se no primeiro passo você está andando, agora você está mais devagar. Se no primeiro passo simplesmente você está com ímpios numa cosmovisão, agora você está com pecador, com pessoa que transgride a lei de Deus, com pessoas agora que não vivem segundo o caminho do Senhor, pessoas agora sim, que às vezes roubam, pessoas que sim, talvez não são fiéis no seu casamento ou no seu relacionamento. E aí você começa a andar com pessoas assim, que transgridem, que pecam. Mas há um terceiro estágio, talvez nesse buraco. Não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, não é mais alguém que peca, é alguém agora que blasfema. Não é simplesmente agora alguém que transgride uma lei de Deus, é alguém que simplesmente rejeita Deus. E todo aquele que segue o Senhor é aquele já que escarnece, é aquele que fala mal, é aquele que solta e pragueja. E a pessoa que andava, depois se deteu, agora ela está sentada, e ela está sentada numa roda. E entenda algo que eu vou te dizer: as mesas que você e eu frequentamos vai direcionar os nossos destinos. Os lugares que nós frequentamos e as mesas que assentamos e os relacionamentos que temos serão os lugares que vão nos projetar. E nesse caminho, lindona, beijo para você também. E nesses caminhos que vamos trilhando, na roda que vamos assentando, vamos tendo experiência. A roda que frequentamos são a roda que vão colocar pessoas para que vamos conviver. A roda que você se assenta forma você. O local que você deseja frequentar, e Deus tem sido tão bom para conosco aqui no culto da família, que mais e mais pessoas têm se achegado. E isso muda a nossa vida. Quando quinta-feira após quinta-feira, semana após semana, ouvimos sobre casamento, ouvimos sobre família, sempre uma palavra para edificar a sua casa, abençoar você, o teu futuro, o teu destino. E é tão maravilhoso quando a gente se assenta. E eu gosto de uma frase: aquele que não senta para aprender, não deve se levantar para assinar. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros, constantemente, aprendendo, porque a vida é uma maravilhosa escola, estamos nessa escola da vida, aprendendo uns com os outros. Agora, se eu e você queremos viver um caminho de felicidade, se eu e você queremos viver um caminho de sucesso, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem roda que não é para você estar, e você às vezes estando, bloqueia o teu destino, o caminho que você vai chegar. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E a palavra do Senhor diz que, na multidão dos conselhos há sabedoria, e muitas vezes o nosso caminho e as pessoas com quem frequentamos, sim, vai influenciar onde estamos caminhando. Antes de ingressar no tempo completo para viver o ministério pastoral, eu vendia carro, era vendedor de carro. Trabalhei em algumas concessionárias da cidade, mas eu me lembro que às vezes, quando você parava para conversar, naquele balcão, esperando o cliente chegar, sempre tinha um vendedor que estava vendendo bem, um vendedor que estava mais ou menos, um que estava ruim, num mês ruim. E quando você parava ali para conversar, geralmente era conversa de reclamação. É porque o juros está alto, não está entrando tanto cliente, o mercado de carro não está bom. E num primeiro momento, eu trabalhei muitos anos com isso, eu ficava ali esperando o cliente entrar. Num outro tempo, eu falei: não, eu não posso ficar ali não. Eu vou ficar um pouquinho mais distante, eu vou ficar ligando para um cliente, fazendo alguma coisa, vou ocupar a minha cabeça de coisas que vão me abençoar. E graças a Deus, Deus sempre me abençoou, mês após mês, e tem abençoado até hoje, porque há mesas que não é para você estar, locais que não faz bem. Você já saiu para jantar, ou conversou, ou tomou um café com alguém, e depois do café você saiu mais pesado? Você saiu mal? Você saiu: agora que eu desisto de tudo mesmo, eu já queria chutar, mas agora com os dois pés. Porque às vezes aquilo que estava no teu coração foi alimentado, e você sai não olhando um destino que Deus tem para você, mas simplesmente enchendo o teu coração
de amargura, tristeza. Quer viver uma vida bem-aventurada, feliz? Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho daqueles que transgridem a lei de Deus, e muito menos se assenta em rodas que escarnece do nome do Senhor. Há tantas pessoas buscando sucesso numa área, e às vezes alcançando, e com isso perdendo a família, perdendo a honra, o respeito. Nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso na família. Nenhum sucesso que você obtenha vai justificar amanhã ou depois você estar sozinho, já com ex-relacionamento, seja marido ou esposa, os filhos já distantes de você. E por mais que você tenha dinheiro, onde que vai estar a felicidade, o prazer, o regozijo? Portanto, quer ser bem-aventurado? Veja direito o caminho que você está trilhando para chegar nos sonhos que Deus tem para você. O segundo ponto nessa jornada, nesse caminho, está no verso de número 2. Pelo contrário, ou seja, é um caminho completamente adverso. É agora o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu e você, para termos um caminho de sucesso, para viver um caminho feliz, alegre, de contentamento, precisamos que o nosso prazer esteja na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, nos mandamentos que Ele tem para nós. Viver uma vida cristã não pode ser uma vida pesada. Eu sou crente, por isso eu não faço isso, aquilo ou aquilo outro. Não, eu sou cristão, eu amo a Deus, e por amar a Deus eu tenho prazer de viver nos caminhos dEle. E por amar ao Senhor, sim, eu não tenho um vício. E por amar ao Senhor eu não fico bêbado. E por amar ao Senhor eu não tenho nada que me domine, porque o meu coração é dEle e eu vivo para Ele. Mas é prazer. Não adianta você viver uma vida cristã simplesmente porque quer um resultado ou algo, ou uma troca com Deus. Você precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, das suas paixões. Eu gosto de um texto que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, verso de número 19. Agora estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo precisa viver na sua vida. A velha natureza precisa morrer, para que a vontade do Senhor seja real. Portanto, quer encontrar contentamento, alegria, felicidade, sucesso? Tenha o teu prazer na lei do Senhor. Leia a palavra de Deus, leia o Saltério, leia Provérbios, leia. Às vezes eu penso, por que Provérbios tem 31 capítulos? Às vezes eu penso que é para a gente ler um todo dia. E ao parar e ler um todo dia, a gente refletir, nossa, como eu preciso agir de forma mais sábia, como eu preciso ser mais sábio, ter mais sabedoria, porque eu e você carecemos da palavra de Deus para nos guiar, nos conduzir, nos direcionar, mas você só vai fazer isso se tiver prazer. Eu não sei se você tem lido a palavra de Deus no ano 2024, mas eu quero fazer um desafio para você e para a sua família. Leia a palavra de Deus, tenha prazer e deleite na palavra do Senhor. Às vezes a gente lê uma série de informações, está vendo notícia, sites, coisas referentes à área do seu trabalho, da sua formação, mas a gente não para, às vezes, para investir na nossa vida espiritual. Tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, é que aprofunda. Tem gente que lê a Bíblia, ou frequenta cultos e ouve a palavra, mas não para aprofundar. E se não para aprofundar, a raiz não desce e não fica profunda. E às vezes um vento, uma dificuldade, um dia mau, leva essa semente, essa planta embora. Portanto, medite, aprofunde as raízes na palavra de Deus. Porque quando o dia mau chegar, lembra da tentação de Jesus no deserto? Jesus combateu o tentador, Satanás, e as tentações
mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, mas está escrito. Eu e você precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para viver a jornada da vida, o caminho da vida, nos dias bons e nos dias maus. Portanto, o caminho da felicidade é o caminho que não escolhe uma direção com o ímpio, com o pecador, com o escarnecedor, mas completamente distante, vá para um caminho da palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto que está em Colossenses capítulo 3, verso de número 1, 2 e 3, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Esse texto é um texto que fala para eu pensar, para eu buscar as coisas de Deus e as coisas que estão no alto. Mas o que mais me deixa fantástico com esse texto é que ele diz que a sua vida e a minha vida está oculta em Deus. Ou seja, se você quer viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, onde você vai encontrá-la? Em Deus, porque Deus te conhece. Como diz o Salmo de número 139, você sendo uma substância ainda informe, lá no ventre da sua mãe, Deus te conhece, Deus te viu, Deus sabe mais do que você sobre você mesmo. E esse texto diz que a nossa vida está em Deus. Portanto, o caminho da felicidade e o caminho do sucesso é eu e você encontrarmos em Deus o nosso propósito. Eu e você encontrarmos em Deus o caminho que vamos viver, o caminho que nos deixa contente, feliz, alegre, e podemos viver com regozijo, com gozo, com paz, com alegria, com felicidade, e não uma felicidade fake, e não uma felicidade simplesmente do Instagram, que está tudo certo, tudo bem. Não, mas uma felicidade real, verdadeira, em Deus. E esse texto de Colossenses é precioso, e você reflita na sua casa, busque e pense nas coisas do alto, porque você vai encontrar em Deus a sua vida, aquilo que te motiva, que te faz feliz, aquilo que vai direcionar você. Mas para isso, como o salmista diz, tenha prazer na lei do Senhor, medite nela de dia e de noite. Eu tenho certeza, você vai ser um homem mais sábio, mais feliz, uma mulher mais sábia, feliz, um filho abençoado, se você meditar no caminho e na lei do Senhor. E o terceiro princípio para esse caminho de felicidade é o paralelo que ele faz do verso de número 3 ao verso de número 5. No verso de número 3 ele fala do justo, o verso 4 e 5 do ímpio. Então ele vai dizer, verso de número 3: ele, o justo, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz é bem sucedido, vai ser próspero, bem sucedido. Agora, os ímpios, verso número 4, não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Porém, sabe naquilo que vive, que ama a Deus de todo o coração, e não está disponível. A árvore plantada está lá por dias, meses e anos. Isso é, onde você está plantado? Onde você tem plantado a sua família? Onde você tem plantado? A característica é produtivo, porque a vida com Cristo é essa. Tanto que quando fala da parábola da semente e diz, uns vão dar essa característica de alguém bem sucedido, a quarta característica de alguém bem sucedido. A quarta característica aqui é perene, é continuar, é permanente futuro. E o verso de número 6 faz uma conclusão do Salmo de número 1. 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. O desejo do meu coração para você nessa noite é que você viva um caminho de prosperidade bíblica, um caminho de felicidade na palavra de Deus, onde você não vai andar no conselho do ímpio, não vai andar em caminhos
que ferem o coração de Deus e transgridem o coração do Senhor, e muito menos naqueles que escarnecem de Deus. Mas você vai mergulhar na palavra de Deus, e você vai estar plantado, porque estando plantado, a sua vida vai dar fruto. Você vai viver contente, feliz, alegre. Sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus para toda árvore plantada. Ela vai frutificar. Que a sua família frutifique, que o seu casamento frutifique, que os teus relacionamentos sejam abençoados, que as mesas que você se assenta sejam mesas que te dão destino, que te dão direção, de acordo com a palavra de Deus, para você viver uma vida alegre, contente e feliz. É possível em Deus, eu e você, vivemos uma vida abundante, vivemos sim uma vida alegre, contente, de regozijo e de bênção, se seguimos o caminho do Senhor. Porque vai haver um momento que Deus conhece o caminho do justo e do ímpio. O do ímpio não vai permanecer, mas o do justo vai permanecer, e a gente vai viver para a glória e louvor do nome do Senhor. Se o Senhor ministrou o teu coração e você começou a refletir: pastor, que caminho que eu tenho andado, hein? E viu características que precisam de um recalculando a rota, igual quando você põe aí um destino no seu GPS, perde a entrada e de repente precisa dar uma recalculada na rota. Às vezes o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para recalcular a tua rota ao centro da vontade dele, para que você viva uma vida bem sucedida, tendo a palavra de Deus no seu coração, vivendo no caminho do Senhor. E eu tenho certeza que você vai dar fruto e viver para a glória de Deus. Se o Espírito Santo falou ao teu coração e você deseja sim ser próspero, ser bem sucedido na cosmovisão cristã bíblica da família, uma família que vai frutificar, uma família que vai haver paz, alegria, que o Senhor vai estar presente no seu casamento, no seu lar, cuidando de você. Eu quero orar por você. Se Deus falou ao teu coração, se coloque de pé onde é que você está, para que a gente possa orar junto, como igreja, aqui no culto da família. Nós já vamos daqui a pouco ter nosso momento de celebrar, de comunhão, do partir do pão, né, lá fora, lá de comunhão. Mas agora, coloque a tua vida nos caminhos do Senhor, para que você viva uma vida bem-sucedida. Eu gosto desse verso de número 3, porque diz: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo, não falou que é alguma coisa, tudo o que faz é bem sucedido. Onde você colocar a tua mão, precisa ser bem sucedido. Onde os teus pés pisarem, a bênção do Senhor estará ali, porque Deus estará com você, e você será bem sucedido, se viver segundo os caminhos e os preceitos do Senhor. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite, para que possamos caminhar num caminho de contentamento, de alegria, de sucesso e de bênção, que é o caminho, Senhor, contrário a um caminho do mundo, do pecado, simplesmente dos prazeres que não agradam o Senhor, mas é um caminho de prazer e de deleite sim, da tua presença, da tua lei, da tua palavra, de viver uma vida de contentamento nos caminhos do Senhor, e que possamos, Senhor, estar plantado como marido, como uma esposa, como filhos, como homens e mulheres de Deus, plantados junto à corrente de águas, perto do Senhor, para que o Senhor faça que a nossa vida frutifique e possamos ser bem-sucedidos na palavra de Deus e na nossa vida. Senhor, abençoa os teus filhos, derrame bênçãos sem medidas sobre o lar, sobre a família, e que eles vivam uma vida que agrade e glorifique o Senhor em todo o tempo. Graça nós te damos, Senhor, nessa noite, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém.